que eu encontrei aqui. Esse joguinho eu já tenho no meu acervo. Tem mais de 10 anos e ainda continuo fabricando. Que ótimo, eu adoro esse jogo. Gente, é assim. A criança vai ser instruída a montar o quebra-cabeça na sequência alfabética, tá? Porque se você não fizer essa intervenção inicial, se você não der essa orientação, a criança pode montar de qualquer jeito, né? Ela não vai montar seguindo a ordem alfabética. E a ideia é que ela entenda que este quebra-cabeça tem que ser montado na sequência alfabética. Aí você vai trabalhando também os fonemas iniciais, né? A, arara, b, bolo, c, casa. E você também pode fazer o seguinte: logo que a criança tiver montado esse quebra-cabeça, você vem com as letras móveis, tá bom? Você vem com as letras móveis e aí você vai pedindo à criança que coloque a letra correspondente. A, B, C. Aí você continua trabalhando o som, né? E o nome da letra ao mesmo tempo, mas ênfase no fonema, tá? Ó, se vocês quiserem comprar para iniciar a trabalhar a alfabetização fonética, eu recomendo esse jogo aqui com esse pacotinho de letras móveis. Baratinho, ó, R$19,99 aqui na Queiroz. E esse pacotinho, ele sai por R$13,90. Inicia a alfabetização fonética, a gente foca nos fonemas iniciais, iniciando pelas vogais, tá bom? Então, esse aqui é só um modelo de tipo de jogo que vocês podem comprar para trabalhar com suas crianças, dando ênfase ao som inicial, começando pelas vogais, tá bom, pessoal? Primeiro as vogais, depois a gente vai para as consoantes. Mas nada impede que você trabalhe de A a Z também, né? Quando você trabalha o fonema do alfabeto, trabalhando os fonemas do alfabeto de A a Z, não tem problema, você trabalha tudo junto. Mas depois, quando você for focar apenas no conteúdo das vogais, aí você trabalha com esses jogos, tá bom? Como eu já disse, eu estou apresentando a vocês apenas modelos. Vocês podem encontrar muitos jogos similares a esse no mercado, mas tem que seguir esse objetivo, tá bom? Trabalhar o som inicial das vogais. E a criança vai se familiarizando também com a palavra, mas o objetivo inicial é trabalhar com o fonema inicial. Outro jogo para identificação do fonema inicial, a criança vai associar o fonema, por exemplo, b, a bola, ok? Então, uma outra ideia bastante rica de atividade lúdica envolvendo a aquisição dos fonemas. Outro jogo muito bacana é esse aqui, tá? Você tem duas opções aqui. Você tem um jogo da memória, onde você vai relacionar a figura à palavra, e um jogo de dominó, onde você vai relacionar o fonema inicial o fonema inicial à sua respectiva figura, né? Por exemplo, aqui a gente tem árvore, né? Árvore, fonema A, de árvore. É o tipo de jogo que vocês podem usar. A criança, na brincadeira, de forma descontraída, ela vai assimilando esses conceitos, tá? Muito bom. Esse processo inicial de alfabetização, vocês vão precisar estar usando muito letras móveis e até números também, para que a criança possa estar representando a ideia de número, fazendo uma escrita com auxílio de letras móveis, tá bom? Porque o processo de escrita, processo de leitura são processos distintos, tá bom? Então, solicitar muito a demanda das nossas crianças, querer que elas leiam e escrevam com a mesma competência. Então, a gente investe primeiro na leitura e posteriormente na escrita, tá bom? Paralelamente, mas não se faz uma exigência de escrita. Precisamos estimular a leitura e com letras móveis, a leitura e a escrita ficam bastante acessíveis à criança. Então, esses são alguns materiais que vocês podem estar comprando. Aí vocês separam esses materiais em recipientes próprios, né? Separando as consoantes das vogais.
É o que eu faço com as minhas crianças, tá? Para que elas percebam que existe uma diferença, que a gente está agrupando letras considerando as consoantes e as vogais. E aí ela já vai assimilando gradativamente o conceito de consoante e vogal. Outra aqui. Esse material também, muito bom. Se vocês querem aí montar uma sala para estimular a alfabetização de suas crianças, vocês precisam ter esses recursos, tá? Temos assim em pote e temos também assim, ó, em pacotes. A criança vai manipular diferentes materiais, ó, colorido, isso é tudo estimulante, tá? Isso é sensorialmente estimulante. Então, gente, uma sugestão para vocês montarem aí o acervo de vocês de letras móveis. Esse aqui tá muito legal, tá? Porque ele separa em cores, né? As consoantes das vogais. É muito interessante você trabalhar com letras em cores diferentes nesse processo inicial para ficar muito nítido para a criança a diferença entre elas, né? Em termos fonéticos e também no processo de escrita, né? A criança perceber que os diferentes, as pequenas unidades, né, de sons e de representação da nossa língua. Esse jogo aqui já é para um nível um pouco mais avançado, né, onde a criança já consegue formar sílabas. Ela começa primeiro trabalhando o som inicial, o som final, e depois a gente já inicia um treino no sentido de que ela adquira o conceito, né, de sílaba. Esses jogos, gente, estão super baratinhos, porque dependendo da fábrica, né, de quem os produz, né, e do material, ele sai por um valor, ele pode ser mais caro ou mais barato. Esses que eu estou mostrando para vocês, eles são bem baratos, tá bom? Ó, dependendo do material, vocês podem encontrar num preço, mas assim, o que vocês precisam fixar é o princípio, é a forma como está sendo trabalhado o conteúdo. Não precisa ser esse jogo, mas algum similar a esse também serve, tá? Da mesma forma para os demais que eu mostrei para vocês aqui. A importância que é para quem está em processo de alfabetização e para quem está conduzindo esse processo. No meu caso aqui, gente, eu tenho uma caixa só com letras móveis, tá bom? E aí, olha só, eu tenho elas assim, que estão plastificadas, tá? Dá pra criança manusear, não vai rasgar, é feito em papel, mas eu plastifiquei, tá? Tem elas dessa forma, tem elas assim, emborrachada. Tem aqui mais uma caixinha com letras de papelão, porque enquanto a criança não sabe escrever ou não escreve com autonomia e de forma eficiente, a gente não vai deixar de trabalhar a escrita. A gente trabalha a escrita com letras móveis, tá, pessoal? Aí nós temos aqui letrinhas. Aqui só são vogais, tá? Eu gosto de separar vogais de consoante, porque quando eu vou trabalhar com vogal, eu vou trabalhar só com vogal. Isso no início, né? Eu trabalhei bastante com a Fernanda, mas continuo trabalhando, então a gente trabalha com vogais e consoantes e eu preciso tê-las separadas assim em caixinha, tá? Quando precisar de vogal, eu sei onde encontrar, e quando precisar de consoantes, eu sei onde encontrar, ó. E aqui eu já tenho as sílabas de cada uma das famílias silábicas que estão aqui, tá bom? Aqui eu vou trabalhar com a minha criança em atividades e exercícios, onde ela vai precisar apenas usar essas fichas, tá? Para completar as atividades com a sílaba correspondente, com o som correspondente, com o fonema correspondente. Mais vogais. Só que essas vogais aqui, elas são com velcro, tá? Já para as atividades em que eu vou usar cartões com velcro. Eu também separo as vogais, essas são de madeira, tá? De MDF.
separo cada espaço com uma vogal, tá? Assim como eu também posso separar cada espaço desses com uma família silábica. Aqui, ó, as vogais. Aqui eu tenho as consoantes, que também em MDF, tá? Eu uso muito esse material com a minha criança, sabe, gente? Depois eu percebo que elas se sentem mais seguras no processo de escrita, depois que elas manuseiam bastante o alfabeto móvel, tá? E aqui a gente tem essas fichas. Eu não elaborei, eu comprei pronto. A gente encontra caixas com letras, tá? Maiúscula, minúscula, que vem mostrando como faz o desenho da letra, tá bom? Então a criança, eu plastifiquei. E o objetivo é a criança pegar um pincel preto e ela contorna essa letra. Ela faz essa letra riscando por cima desse traçado, tá bom? Seguindo as setas que indicam onde inicia e onde termina, tá bom? Então, aqui tem as vogais, mas também temos as consoantes, tá bom? Eu tenho uma outra caixa só de consoante, porque ela é grande, aí não deu para colocar aqui. E esse aqui é o nosso alfabeto, né? De A a Z, onde eu trabalho a consciência fonética. Mais vogais. Aqui também posso trabalhar a consciência fonética com essas figuras diferentes dessas, tá bom? E propor à criança uma variedade de experiências com o alfabeto, tá bom, gente? E com os fonemas. Não fica uma coisa maçante, porque você tem uma variedade de material, você usa de diversas formas esses materiais. Esse aqui já é um material que eu uso em outra atividade, ele vem com velcro. E aqui só tem vogais. E é isso, pessoal. Precisamos de muito material para alfabetizar, tá bom? Invistam aí nos materiais, invistam nas letras móveis. E eu garanto a vocês que o sucesso será brilhante, tá bom? Na alfabetização. Então, tá aqui as consoantes que eu falei para vocês. Estão plastificadas, porque eu utilizo essas aqui, gente, mais para a escrita. A criança vai passar a canetinha por cima desse traçado, tá bom? E aqui ela tem a orientação de como fazer esse traçado. Eu plastifiquei para a criança. E assim, a criança usa, a gente apaga, porque usa aquela caneta de quadro branco, né? E aqui a gente tem mais letrinhas de madeira, tá bom? Letrinhas de madeira. A gente vai usando. Esse aqui faz parte de um jogo que eu vou mostrar para vocês aqui como é que onde eu trabalho consciência fonética. Aí nós temos aqui mais uma caixa com o alfabeto. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.